Terceira lista de exercícios de matemática. A respeito das classificações que o polígono pode sofrer, assinale a alternativa que for correta. Então nós vamos ter que assinalar a alternativa que for correta. Nós temos A, B, C, D e E. Então vamos analisar a letra A. Um polígono ele é chamado convexo quando, dados os pontos A e B, em seu interior existe um único segmento que liga esses pontos. Então observe que ele está dizendo que esse polígono ele é convexo, convexo, e que existe um único segmento que liga esses dois pontos. Para a gente ver se a questão está correta, vamos analisar o que é um polígono convexo. Então olha só, nós temos dois tipos de polígono. O polígono que é chamado côncavo ou não convexo, e nós temos o polígono convexo. O polígono convexo, para me saber quando que o polígono é convexo, tu pode fazer um teste rápido, ó. Pode marcar 2 pontos em qualquer parte dentro dele, ó, e ligar. Pode colocar 2 pontos e ligar. Não importa onde tu vai fazer esse ponto. Se essa reta que tu está ligando ela ficar sempre dentro do polígono, ele vai ser considerado convexo. Caso contrário, ó, vou marcar 2 pontos aqui nesse outro, ó, ficou dentro. Mas olha só esse outro ponto aqui, ó. Não ficou dentro, tem parte que está fora. Então o que ele está dizendo na letra A? Ele está dizendo que qualquer desses pontos aqui dentro ele vai ser convexo. Não, pode acontecer isso aqui e ele não vai ser convexo, ele vai ser côncavo. Então por esse motivo a nossa resposta aqui, letra A, está errada, tá bom? Então está errada. Vamos agora aqui analisar a nossa letra B. A nossa letra B diz o seguinte: um polígono é chamado não convexo ou côncavo, como a gente acabou de ver, quando, dados os pontos A e B, nem todos os pontos do segmento A e B estão no interior ou dentro do polígono. É justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Então, quer dizer que a nossa resposta correta é a letra B. Ok, já encontrou a nossa resposta, só tem uma resposta correta. Vamos analisar a letra C, D e E, só para mostrar para vocês que elas estão erradas e para vocês entenderem um pouco melhor do assunto. O que diz a nossa letra C? Um polígono ele é chamado regular. Um polígono ele é chamado regular quando todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Ok, então para a gente saber se essa resposta está correta ou está certa, a gente precisa entender de polígono regular. O que é um polígono regular? Então vamos aqui. Um polígono regular é um polígono em que todos os lados são iguais. Tem todos os lados igual. Mas também ele tem todos os ângulos iguais. Também os ângulos iguais. Então a tua resposta só vai estar correta se todos os lados forem iguais e todos os ângulos forem iguais. O que ele está querendo dizer? Que este lado aqui, ó, é igual a esse, e que também esse ângulo interno, ó, também são iguais. Ó, esse lado igual a esse, lado igual a esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Ou seja, ele tem lados e ângulos iguais. Então vamos voltar à nossa questão lá. O que ele está dizendo aqui? Um polígono é chamado
Cadê? Um polígono é chamado regular quando todos os seus lados, todos os seus ângulos possuem a mesma medida. Tá só meia certa, porque ele só fala do ângulos de medidas iguais. Então ele não fala do lado. Então por isso que deixa essa questão errada. Tá bom? Letra D. Um polígono é chamado regular quando todos os seus lados possuem a mesma medida. Gente, observem que se eu juntar a letra C com a D, aí a resposta ficaria correta. Porque aqui ele fala do ângulo e aqui ele fala dos lados. Ok? Então, eles separaram as duas respostas, então por isso que essa também vai estar errada. Um polígono, letra E, um polígono é chamado convexo. Um polígono convexo não pode ser regular. A gente acabou de ver que todos esses polígonos que a gente viu aqui, eles são convexos e são regulares. Então, ou seja, é errada a questão. Tá bom? Então, isso deixa essa questão errada, então vamos marcar aqui como errada também. Ok, então por isto, a única resposta correta é a nossa letra B. Segunda questão. A segunda questão, todo polígono é composto por elementos. Então, todo polígono é composto por elementos que são outras figuras geométricas e que recebem um nome especial por causa de sua função, definição e propriedades. A respeito desses elementos dos polígonos, assinale a alternativa correta. Os triângulos não possuem diagonais. Então, antes de a gente responder essa questão, vamos ver o que são esses elementos. Então, num polígono, os elementos que ele está falando, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, ele é chamado de vértice. O vértice é como se fosse o canto, ó. Vértice, vértice, vértice. Então, aonde essas retas se encontram é chamado de vértice, tá bom? Então, nós temos o primeiro elemento que eu estou mostrando para vocês, ele é chamado de vértice. O segundo é chamado de lado. Ó, isso aqui é lado, isso aqui é lado, isso aqui é lado. Então, nós temos os vértices e temos os lados. Agora, essa reta que está em vermelho aqui, que eu vou marcar aqui de outra cor. Ó, essa reta aqui que sai, elas são chamadas de diagonais. Tá bom? Então, nós temos as diagonais. São as retas que saem de um ponto qualquer, tá bom? Ó, isso aqui tudo é chamado de diagonal quando ela sai em direção ao vértice. Então ela é chamada de diagonal. Então nós temos os lados, as diagonais. Vou apagar aqui para a gente entender melhor. Nós temos mais dois elementos que a gente precisa conhecer. Então nós já vimos o vértice, o lado e as diagonais. Aqui dentro, ó, nós temos os ângulos, ó, ângulos. Esses ângulos, por ficarem dentro, eles são chamados de ângulos internos, tá bom? Ângulo interno. E esse ângulo que fica fora, ele é chamado de externo. Observem que nem todo ângulo vai ser externo, tá bom? Observem que esse ângulo aqui ele também está fora, mas ele não é considerado o ângulo externo. O ângulo externo é aquele ângulo que faz parceria com o ângulo interno, tá bom? Qual é a diferença dele? Ele tem esse lado aqui, ó, dividindo os dois ângulos. Esse aqui ele até pode fazer parceria, mas ele não tem esse ângulo aqui, ó. Aliás, ele não tem esse lado aqui separando. Então, por isso que nem todo ângulo que está aqui fora é chamado de externo. Agora vamos entender agora a nossa primeira questão, letra A. A nossa letra A nós temos: os triângulos não possuem diagonais.
Vamos ver, vamos fazer o teste. Vamos voltar lá na nossa figura. Nós temos aqui um triângulo, ok? Ó, o triângulo, gente, ó, as diagonais elas partem daqui, ó, o ponto. Então, ó, quando eu for partir daqui, ó, ele vai dar em cima do lado, em cima do lado. Ou seja, realmente não, ele não tem diagonal, tá bom? Então ele não tem diagonal, não tem diagonal. Então, de cara, a nossa resposta aqui já é a letra A, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra A. Os triângulos não possuem diagonais. Vamos analisar o restante só para a gente ver que realmente todas as outras são erradas. O que ele diz? Uma diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que liga dois de seus vértices. Negativo, ele está querendo dizer que a diagonal liga dois vértices. Muito errado, tá bom? Ó, eu tenho aqui um vértice e tem outro vértice aqui. Tá dizendo que isso aqui é uma diagonal? Não, ó. Tem um vértice? Não. Ó, tá dizendo que liga dois vértices? Não. O que liga dois vértices é o lado e não a diagonal. Por isso que a nossa questão aqui, letra B, está errada. Letra C. Um ângulo externo do polígono é qualquer ângulo que pertence a ele e que não seja um ângulo interno. Ele está dizendo que o ângulo externo é qualquer um ângulo que esteja fora. Acabei de explicar para vocês que o ângulo externo vai ser só considerado externo, ó, quando ele tiver parceria com o ângulo interno aqui dentro e tiver cortada por um lado. Então, essa questão torna-se errada por causa desse motivo, tá bom? Aqui na nossa letra E está C também errada. Os quadrados possuem apenas uma diagonal. Isso aí, só fazendo o teste. Vamos lá. Fazendo o teste no quadrado. Ó, quadrado. Então tem uma diagonal, duas diagonal. Por esse motivo, deixa a questão errada. Então a nossa questão vai ficar errada porque o quadrado tem duas diagonais e não apenas uma. Os retângulos e os quadrados possuem um número. Os quadrados e retângulos possuem o mesmo número diferente de diagonais? Não, a gente acabou de ver. O quadrado ele tem a mesma quantidade de diagonal. Esse aqui tem duas e esse aqui também vai ter duas. Então por isso a resposta também vai estar errada. Então essa é a nossa segunda questão, a resposta correta é a letra A. Terceira questão. Um polígono convexo que possua exatamente 170 diagonais é formado por quantos lados? Então vamos lá, gente. A gente já conhece o que é um polígono convexo, também já sabe o que são diagonais e também já estou sobre os lados. Então ele quer saber exatamente, quantos lados tem um polígono que ele tem 170 diagonais. Bom, para isso nós vamos precisar de uma formulazinha. Então vamos ver aqui, ó. Então, observe. Diagonal de um polígono é todo segmento determinado por dois vértices não consecutivos. Foi o que a gente viu na nossa aula anterior. Então, olha só, aqui o meu D, ele vai ser a minha diagonal. Diagonal. E esse N é o número de lados. Número de lados. Ok. Então, a gente vai utilizar essa fórmula para encontrar o que ele quer.
Tá bom? Então, a única informação que ele está nos dando é a diagonal. Ele diz que são 170 diagonais. Então, vamos para cá. Ele diz o seguinte, que numa diagonal, ele tem 170 diagonais, que é em um polígono. Então, vamos substituir no lugar do D, vamos colocar 170, que é igual a n vezes n menos 3, dividido por 2. Esse 2 ele está dividindo aqui, então ele passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 170 dá 340. 340 que é igual a n vezes n menos 3. Então, na nossa situação, a gente vai pegar esse n aqui e multiplicar pelo que está, ou seja, o que está aqui fora, multiplicar pelo que está dentro. Então, nós vamos ficar com 340, que é igual a n vezes n. A gente já estudou em potência. Quando eu estou multiplicando duas potências que têm a mesma base, repete a base e somos os expoentes. Aqui tem 1, aqui também tem 1, então vai ficar n ao quadrado. Menos 3 vezes n dá 3n. 3n. Organizando isso aqui, vamos colocar assim. Tudo para um só lado. N ao quadrado menos 3n. E esse 340 que está desse lado, vamos passar para esse outro lado também. Menos 340. Ele era positivo, passa negativo. Então, do outro lado não ficou nada. Então, aqui a gente finalizou com essa equação. Esse tipo de equação, ele é chamado de equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, ela precisa de uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara para resolver ela. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre como é que funciona essa fórmula de Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o valor do a. Mas de que a e b e c que ela está falando? Então vamos ver aqui de que a, b e c ela está falando. Ó, numa equação do segundo grau, o primeiro valor que está ao quadrado, ó, o primeiro valor que está ao quadrado é o meu a. O segundo valor que tem o x do lado é o meu b. E o outro valor que não tem é só número, é o c. Repetindo, numa equação do segundo grau, o primeiro valor que está ao quadrado, ele é o a. O valor que só tem o x, ele é o b. E o outro é o c. Tá ok? Então, em virtude disso, vamos analisar aqui a nossa questão aqui, observem. Observem aqui quem é o meu, ó. Quem é o meu a é o meu n. Quem é o meu b é o meu 3. E quem é o meu c é o 340. Só que aqui, na fórmula de Bhaskara, a gente só trabalha com coeficiente. O que é o coeficiente? O coeficiente é o número que fica na frente aqui, ó, 3. Aqui, quando não aparece, é 1. Então, aqui o meu A vai ser 1, o meu B vai ser 3 e o meu C vai ser 340, ok? Então, vamos aqui para uma outra tela e vamos fazer esse cálculo. Então, ó, o que a gente encontrou da nossa equação? Que o nosso A é igual a 1, o nosso B é igual a menos 3 e o nosso C ele é igual a 340. Também negativo. 340. Ok. Então, a gente precisa substituir agora na nossa fórmula. Observem aqui dentro, gente. Ó, eu tenho uma equaçãozinha b ao quadrado menos 4ac.
Essa equaçãozinha, ela é conhecida como discriminante, tá bom? Então ela serve para dizer se a equação tem raiz ou não. Ó, não esqueçam que o A, B e C a gente já viu, a gente está falando lá da equação. Então vamos primeiro trabalhar aqui, depois a gente joga só esse valor lá dentro da raiz. Então vamos trabalhar só com o discriminante, depois a gente joga esse valor dentro da raiz. Bom, o discriminante, que ele é chamado de delta, é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, logo, delta é igual. O meu b vale quanto? Menos 3. Como ele é negativo, entre parênteses. Menos 3 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que vale 1, e vezes o C, que vale 340. Ok, então logo delta vai ser igual a 3 ao quadrado dá 9. Base negativa expoente par, resultado positivo. Menos com menos também é o que dá mais. Ó. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 340, eu já fiz esse cálculo aqui, dá 1360. Então, logo, delta é igual a 1360 mais 9 dá 1369. 1369. Ok, gente. Esse é o nosso delta. Para nos ajudar, a gente já vai tirar essa raiz. Como ele fica, observem aqui que ele fica dentro. Ó, ele fica dentro da raiz. Então significa que eu vou precisar tirar ele da raiz. Então vamos logo tirar a raiz aqui para a gente não ter muito trabalho. Aproveitar o espaço que nós temos aqui. Então vamos àquele nosso métodozinho de tirar a raiz quadrada de 1369. Corta 2, a raiz aproximada de 13 e a raiz de 9, que é 3. Ok. A raiz aproximada, que é 3. 69, o número terminado em 9, ou vai ser o 3 ou vai ser o 9. Então eu já fiz esse teste. É 37, é o 7, tá bom? Então a raiz quadrada disso aqui é 37. Então vamos guardar esse resultado aqui. Agora, gente, a gente vai aqui para nossa formulazinha. Tá bom? Vamos aqui para nossa formulazinha. X é igual a B menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do A. Não esquecendo que a gente já achou o valor de delta, que vale 37. Delta é igual a 37, a gente achou. Então logo x é igual a menos o meu B. Então o meu B ali ele vale menos 3. Como ele vale menos 3, eu vou ter que colocar entre parênteses, tá bom? Vou fazer o jogo de sinal menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que vale. Já tirei a raiz, já sei o valor. Então, vamos colocar já o resultado direto aqui. Isso aqui já é o resultado dessa raiz, tá bom, gente? 37 sobre 2 vezes o valor do A, que vale 1. Então, logo x é igual a menos com menos dá mais 3, mais 37 dividido por 2. Olha, uma equação do segundo grau ele vai ter sempre dois resultados, que eu vou chamar de x1 e vou chamar de x2. O primeiro valor eu pego com sinal positivo e o segundo valor eu pego o sinal negativo. Então vai ser 3 com o sinal positivo dá 37 dividido por 2. Então, logo o nosso primeiro valor aqui, 37 mais 3 dá 40 dividido por 2, x é igual a 20. X é igual a 20. X é igual a 20.
outro resultado, gente, calculando aqui, ó, 37 dá menos 17 não serve. Então significa que o nosso resultado vai ser o 20. Essa é a nossa quarta questão. Qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono regular? Então, para a gente fazer essa questão, a gente precisa entender de ângulo interno, tá bom? Ângulo interno e também o que é eneágono regular. Então vamos aqui, vamos entender um pouco. Então, ó, os polígonos regulares eles são classificados dependendo dos seus lados. Por exemplo, aqui, ó, quando ele tem 3 lados, que é o menor tamanho que ele pode ter, então ele é chamado de triângulo. Quando ele tem 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. Ó, essa palavra que está lá é justamente porque ele tem 9 lados. 10 lados, chamado de decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. E daqui já passa para o 20, icosságono. Acima de 20, ele não tem uma classificação. Ele vai ser chamado de 21 lados, 22 lados, 23. Então ele não tem um nome específico. Então vamos, o que nos interessa, vamos marcar aqui, ó, o eneágono, que ele tem 9 lados. Então vamos voltar aqui à nossa questão. Ele diz o seguinte: qual é a medida de um ângulo interno de um eneágono? Vamos marcar aqui, ó, eneágono. Então a gente já viu que o eneágono é um polígono que ele tem 9 lados. Então, só que para fazer esse cálculo aqui do ângulo interno, ó, eu preciso de uma formulazinha. Vamos conhecer essa fórmula aqui. Ó. Então aqui nós temos algumas fórmulas do regular. O regular a gente viu aquele que tem todas as medidas iguais. Então a fórmula do ângulo interno aí é igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n. Onde esse n a gente já viu que é o nosso número de lados. Tá bom? Esse aí é o meu ângulo interno. Tá bom? Então vamos lá. Então já conhecendo a nossa fórmula, vamos tentar resolver a nossa questão. Então já coloquei aqui que o nosso eneágono ele tem 9 lados, tá bom? Então aqui é a nossa fórmula do ângulo interno, vamos substituir aqui. Então vamos ficar ângulo interno é igual a o nosso n, que vale 9, menos 2 vezes 180 dividido pelo nosso n, que vale 9. Ok, então passando para cá, nós vamos ter ângulo interno é igual a 9 menos 2 dá 7 vezes 180 dividido por 2. Antes de multiplicar, ao invés de multiplicar, eu posso dividir 180. Vamos consertar aqui, gente, é 9 aqui, tá bom? 180 dividido por 9. Então, logo, nosso ângulo interno vai ser 7 vezes 180 dividido por 9 dá 20. Então, nosso ângulo interno, tá bom? Vai ser igual a 7 vezes 20, 2 vezes 7 dá 14, então dá 140 graus, tá bom? Então, essa é a nossa resposta da quarta questão. Quinta questão. Então, aqui na nossa quinta questão, ele diz qual é o número de diagonais de um polígono com 15 lados. Então, a informação que ele nos dá aqui, nesse 15 lados, é que o nosso n é igual a 15, tá bom? Nosso n igual a 15. Então, a gente vai precisar daquela formulazinha novamente, tá bom? Essa fórmula aqui, ó.
número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2, onde n é o número de lados. Tá ok? Então vamos aqui para uma nossa tela. Então pronto. Então, pelo texto, ele nos informa que o nosso n é igual a 15. Então vamos substituir aqui, diagonal é igual a n, que vale 15, vezes n 15 menos 3 dividido por 2. Ok. Então, logo, diagonal é igual a 15 vezes 15 menos 3 dá 12. Tudo isso dividido por 2. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, antes de multiplicar 15 vezes o 12, eu posso dividir 12 por 2. Fica mais fácil. Então, vamos lá. Isso que eu vou fazer. Então, logo, diagonal é igual a 12 dividido por 2. Então, vai ficar 6. Ok, então agora fica mais fácil. É só fazer a multiplicação. Então, diagonal é igual a 6 vezes 5 dá 30. Vai 3. 1 vezes 6 dá 6. Com 3 dá 90. Então, o número de diagonais que ele está atrás vale 90. Então, essa é a nossa quinta questão. Sexta questão. Em um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Então, vamos lá. A informação que o problema está nos dando é que o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. O que isso significa? Significa que o nosso D, que é o número de diagonais, ele vai ser igual, quádruplo é 4 vezes o número de lado, ok? Então essa é a única informação que ele está nos dando. Aí ele pergunta quantos lados e diagonais possui esse polígono. Então ele quer saber o número de lados e o número de diagonais. Então vamos só lembrar que a nossa diagonal é igual a n, que é o número de lado, vezes n menos 3 sobre 2. Então vamos pegar aqui essa nossa formulazinha e começar a fazer a nossa questão. Bom, só lembrando aqui que pelo problema ele diz que D é igual a 4n. Então substituindo aqui no lugar de D, 4n, nós vamos ter a seguinte situação. 4n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Esse 2 ele vai passar para o outro lado. Ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá bom? Esse 2 aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então nós vamos ter 2 vezes 4 dá 8n, que é igual a n vezes n, dá n ao quadrado. N vezes 3 dá menos 3n. Organizando tudo num só lado, então nós vamos ter n ao quadrado, que é o primeiro valor, menos 3n. Este 8, que está do outro lado, ele passa para o outro lado com sinal contrário. Então, é menos 8n. E desse outro lado, como sai o 8, não fica nada, fica só 0. Ok, gente. A gente pode organizar um pouco mais. N ao quadrado. Como esses dois sinais aqui eles são iguais, menos 3 e menos 8, então dá para somar. Dá menos 11n.
Então, essa é uma nossa equação, uma equação também do segundo grau, tá bom? Essa equação do segundo grau não precisa usar Bhaskara, tá bom? A gente pode usar como se estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Então fica da seguinte situação ela: n ao quadrado menos 11n é igual a zero. Fatora o n ao quadrado, a gente viu que n ao quadrado é a mesma coisa que n vezes n, e 11n é a mesma coisa que 11 vezes n. Ok. Observem que aqui eu tenho em comum o n. Nesse termo eu tenho um n e aqui também tenho um n. Então esse termo que está em comum a gente coloca em evidência. Colocar em evidência é colocar ele fora de um parêntese. Esse n que está em evidência aqui, a gente corta e o que sobra, n e 11, coloca dentro do parêntese. Então fica n, esse n é o que sobrou, menos o 11 igual a zero. Aqui nós temos um produto de n por n menos 1 que é igual a zero. Então, para resolver essa questão, a gente pega o n igual a zero e pega n menos 11 também igual a zero. A gente vai ter dois resultados. Então, pegando aqui o primeiro n, ó, igual a zero, é o primeiro resultado. Pega o segundo valor, que é n menos 1, que está dentro do parêntese, e também igual a zero. N menos 1 menos 11 igual a zero. Então, logo n é igual a esse 11, que ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, logo n é igual a 11. Então, observem que nós temos dois resultados. N igual a zero e n igual a 11. Nós estamos falando de lado, n significa lado. Então, não tem como a gente usar esse resultado aqui, n igual a zero, porque não existe polígono de zero lado. Então, a nossa única resposta é 11. Ok. Então, assim a gente respondeu uma das perguntas dele. A segunda, ele diz que qual é o valor da diagonal. Ó, logo no começo, o problema dá que a diagonal é igual a 4n. Então, é só substituir aqui o valor de n. Ó, nosso n vale 11. Então, substituindo aqui o valor de n, 4 vezes 11, 4 vezes 11. Então, logo a diagonal é igual a 44. Então, pronto. Essa nossa diagonal e nosso número de lado. Sétima questão. Quantos lados possui o polígono onde o número de lados corresponde à sexta parte do número de diagonais? Ok, vamos tentar entender aqui. Ele está dizendo que o número de lados, gente, o nosso número de lados é o nosso n. Diz que o número de lados corresponde ou é igual à sexta parte do número de diagonais. A sexta parte é um número dividido por 6. Então ele diz que a diagonal dividido por 6. Ok. Então a gente só vai organizar para não trabalhar com fração, tá bom? Pega esse 6, passa para esse lado, ele vai passar multiplicando. Então vai ficar assim. D, o 6, ele está dividindo, passa multiplicando. 6 vezes n dá 6n. Ok, ao invés de usar essa fração, a gente vai usar isso aqui. Então vamos substituir, só lembrando que a nossa fórmula da diagonal, ela é d de diagonal, que é igual a n, o número de lado, vezes n menos 3 dentro do parêntese, tudo isso dividido por 2.
Então, vamos substituir esse valor aqui na nossa mini equaçãozinha. Então pronto, já coloquei aqui o resultado que a gente controlar, D igual a 6N. Então a gente vai pegar esses 6N's aqui, substituir no nosso D. Então substituindo aqui nós vamos ter 6N é igual a N vezes N menos 3. Ok. Fazendo a distributiva aqui, ó, então nós vamos ter 6N, que é igual a N vezes N dá N ao quadrado. N vezes 3 dá 3N. Tudo isso sobre 2. Ok. Então, esse 2 que está aqui, eu posso passar ele multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 6 dá 12. 12N, que é igual a N ao quadrado menos 3N. Ok. Agora eu só posso organizar aqui, então organizando, colocando tudo para um só lado, vai ficar N ao quadrado menos 3N. Esse 12, que ele é positivo, então ele passa para o outro lado negativo. Então, menos 12N. Do outro lado não sobra nada, tá bom? Fica zero. Então ainda posso aqui, ó, eu tenho NN, são semelhantes, então quer dizer que eu posso somar, fica N ao quadrado. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá menos 15N igual a zero. Gente, essa nossa equação aqui é uma equação do segundo grau, tá bom? Só que como ela é incompleta, eu não preciso usar nenhuma regrinha, tá bom? Aliás, não preciso usar aquela fórmula de Bhaskara. Então, vamos transportar ela para cá. 15N ao quadrado. N ao quadrado menos 15N, que é igual a zero. Então, o que a gente pode fazer aqui, sem usar Bhaskara, pode fatorar N vezes N. Tá bom? Fatorando N ao quadrado é N vezes N, menos fatoração de 15N é 15 vezes N, igual a zero. Tá bom? Esse N, ó, eu tenho ele aqui nesse termo e tenho ele aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência. Colocar em evidência e colocar ele fora de um parêntese. N, ó. Esse N que eu coloquei em evidência, ele é cortado aqui de cima, tá bom? Então, vamos lá. Corta. O que sobra, aqui sobrou N e aqui sobrou 15. Coloca dentro do parêntese. N menos 15 igual a zero. Então, aqui nós temos um produto, N vezes N menos 15, que dá igual a zero. Então, significa que eu vou ter dois resultados, tá bom? Pego o valor que está fora, igual a zero, depois pego o valor que está dentro, igual a zero. O valor que está fora, direto, vocês podem colocar N igual a zero. Tá bom? Esse é o nosso primeiro valor. O segundo valor é o que está dentro do parêntese. N menos 15 igual a zero. Então, logo N é igual a 15 negativo, passa para o outro lado positivo. Da mesma forma da questão anterior, gente, nós estamos falando de lado. Então, não existe um polígono de zero lado. Então, a nossa resposta é 15. Tá bom? Então, essa é a nossa sétima questão. Oitava questão. O número de diagonais de um polígono é o dobro de seu número n de lados. O valor de n
é. Ok, então vamos lá. Ele está dizendo aqui que o número de diagonais, o meu D, ele é o dobro do número de lados. O dobro do número de lado é 2n. Então, essa é a informação que o problema está nos dando. Como ele pede para calcular a diagonal, a fórmula da diagonal, só lembrando, é D, que é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Então, vamos pegar aquela nossa informação e substituir aqui no nosso D. Ok. Pronto. Aqui nós já temos a informação passada pelo problema. E aqui nós temos a nossa fórmula da diagonal. Então, vamos substituir o nosso D, 2n, no lugar de D. Então, vamos lá. Substituindo, nós vamos ter 2n é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Ok. Esse 2 ele está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 2 dá 4n. Este n aqui, que está aqui fora do parênteses, ele multiplica n vezes n e n vezes 3, propriedade distributiva da multiplicação. Então, n vezes n dá n ao quadrado. N vezes 3 dá 3n. Então, agora a gente passa tudo para um só lado, questão de organização. Então, vai ficar n ao quadrado menos 3n. O 4, que ele é positivo, então ele passa negativo para o outro lado. Menos 4n. E do outro lado não sobra nada, zero. Então vamos pegar isso aqui. Dá para organizar um pouco mais aqui. N ao quadrado. Sinais iguais aqui, ó. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Menos 7n igual a zero. Então vamos pegar essa nossa equaçãozinha aqui. Uma equação do segundo grau e vamos resolver numa outra tela aqui. Ok? Então vamos lá. Observem que eu tenho n ao quadrado menos 7n igual a zero. Então, simplificando ou fatorando essa questão, como eu tenho n ao quadrado, vai ficar n vezes n menos 7n, que é igual a zero. Esse n eu tenho aqui nesse termo e tenho nesse outro. Como ele está repetido, eu coloco ele em evidência. Colocar em evidência é colocar ele fora de um parêntese, tá bom? Então, coloca ele em evidência. O número que foi colocado em evidência, ele é cortado de todos os termos. O que sobra, n, coloca dentro do parêntese, menos 7 dentro do parêntese. Observem aqui que eu tenho uma multiplicação de n por n menos 7, igual a zero. Então, quando eu tenho esse tipo de multiplicação, eu pego o valor que está fora, n, igual a zero, e pego o valor que está dentro, n menos 7, igual a zero. Então, passando o 7 para o outro lado, ele vem positivo. Logo, n é igual a 7. Então, observem que nós temos dois valores, porque ela é uma equação do segundo grau. N igual a 0 e n igual a 7. Só que n é um número de lados. Tá bom? Então, a gente tem que observar que não existe polígono de zero lado. Então, a minha resposta correta aqui é só o 7. Tá bom? Então, como a nossa prova é múltipla escolha, vamos aqui. Nossa resposta correta é o 7. Nona questão. Sendo o número de diagonais de um octógono o quíntuplo do número de lados de um polígono, conclui-se que esse polígono é um. Então, aqui nós temos as opções: triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono. Então, a informação que ele está dando é que, sendo o número de diagonais de um octógono, esse octógono, gente, ele tem n igual a 8 lados, tá bom? Ele diz que o polígono que a gente quer encontrar
são um desses aqui, ó. Ele disse que ele é o quíntuplo do número de lados de um polígono. Conclui que esse polígono é um... Então o que a gente vai ter de informação? Que a diagonal desse octógono é o quíntuplo do número de lados do outro. Então é 5n. Tá bom? Então a gente vai guardar essa informação aqui e substituir no na nossa formulazinha. Então a fórmula aí é a mesma. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Vamos aqui para a nossa questão. Então já coloquei as informações que eu passei para vocês lá. Então olha só. Nosso octógono. Vamos aqui trabalhar com o nosso... Primeiro aqui com o nosso octógono, tá bom? O meu n igual a 8, então eu vou colocar assim, ó. Para simbolizar que a diagonal é do octógono, eu vou colocar D8 é igual a... Nosso n vale 8. 8 vezes 8 menos 3 sobre 2. Ok. Então, o nosso D8 vai ser igual a 8 vezes 8 menos 3 dá 5 dividido por 2. Observem aqui que o meu D8 vale 5n, tá bom? Ó, D8 é igual a 5n. Então já vamos fazer essa substituição aqui. Ó, no lugar do D8, eu vou colocar o 5n. Então vai ficar 5n, que é igual a... Gente, ó, 8 dividido por 2 dá 4, que multiplica o 5, tá bom? Multiplica o 5. Então, logo 5n é igual a 4 vezes 5 dá 20. Então, logo n é igual a 20 dividido por 5. Então, logo n é igual a 4, porque 4 vezes 5 é 20. Então, o valor que ele quer encontrar tem 4 lados. Vamos aqui analisar nossa questão. Ó. Então, que figura aqui tem 4 lados? Triângulo tem 3 lados. 3 lados. Quadrilátero tem 4 lados. Ok, então só pode ser nossa letra B, quadrilátero. Pentágono tem 5, hexágono tem 6 e heptágono tem 7. Então a resposta correta, letra B. 10ª questão. Polígonos. O polígono regular convexo, que o número de lados é igual ao número de diagonais, é o... Ok. Então nessa questão ele me dá informação de que... Ó, ele quer saber o polígono que tem o número de lados igual ao número de diagonais. Então, a informação que ele me dá é bem simples. Ele diz que D é igual a N. Então, o polígono que nós estamos atrás, o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, vamos pegar essa informação e substituir na nossa formulazinha, tá bom? Eu vou frisar aqui porque vocês precisam saber essa fórmula. D de diagonal é igual a N de número de lados vezes número de lado menos 3 sobre 2. Então, substituindo a nossa informação aqui, essa formulazinha. Então, o problema me diz que o número de lados de diagonais é igual ao número de lados. Então, substituindo em D por N, então a gente vai ficar a seguinte situação. No lugar de D, colocar N. N é igual a N menos 3 sobre 2. Esse 2 ele está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes N dá 2N.
Aqui nós temos n, vai multiplicar o que está dentro, n vezes n dá n ao quadrado. N vezes 3 dá menos 3n. Organizando aqui, é tudo para um lado só. Então vai ficar n ao quadrado menos 3n. O 2n ele é positivo, então ele passa para o outro lado, negativo. Menos 2n igual a zero. Do outro lado não fica nada. Então logo n ao quadrado, eu tenho menos 3n menos 2n, sinais iguais, soma e conservo o sinal, dá 5n igual a zero. Então logo eu tenho n menos 5n, vamos resolver isso separado por causa do nosso espaço. N ao quadrado menos 5n igual a zero. N ao quadrado menos 5n igual a zero. Ok? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é simplificar n e 5n, voltar à forma anterior deles. Então, a forma fatorada é n vezes n, que a forma fatorada é 5 vezes n. Então, o número que nós temos em comum aqui, a gente coloca em evidência. No nosso caso aqui, ó, eu tenho n nesse número e tem um n aqui também. Coloca ele em evidência. Colocar em evidência, gente, é colocar o número fora de um parêntese. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu coloquei ele fora de um parêntese. Esse número que a gente colocou em evidência, agora a gente corta ele dos termos que ele está em evidência. Então vou cortar esse n aqui. Ó, o que me sobra aqui eu coloco dentro do parêntese. Corta aqui esse outro n também. O que me sobra coloco dentro do parêntese. Sobrou menos 5. Igual a zero. Agora nós temos um produto de n vezes n menos 5, que está dando zero. Então toda vez que isso ocorrer, a gente pega o valor que está fora, igual a zero, pega o valor que está dentro, igual a zero. Então, pegando o primeiro valor que está fora, n igual a zero, o nosso primeiro valor. Como a nossa equação ela é do segundo grau, ela sempre vai ter dois valores. Pega o próximo valor que está dentro do parênteses, n menos 5, também igual a zero. N menos 5 igual a zero. Então, logo n é igual a... O 5 ele é negativo, passa para o outro lado positivo. Ok, como a gente já viu, esse valor aqui não serve porque não tem polígono de 0 lados, então vai me servir n igual a 5. N igual a 5, que polígono tem 5 lados? Então vamos lá para a nossa questão. Polígono que tem 5 lados, ó, dodecágono não, pentágono. Pentágono tem 5 lados, então a nossa resposta correta também aqui é a letra B. Polígono de 5 lados. Então, gente, é isso. Essa é a nossa lista de exercícios.